Olá, pessoal. Muito boa tarde, bem-vindos. Aí tem um grupo aí que já conhece a gente, até hoje cansadas, né? Mas tem um grupo novo, né? Esse grupo novo ainda não conhece, então, Carol, aqui embaixo, lá na tela, né? E Camila, lá do lado superior esquerdo, vão participar como apoio para a apresentação da aula de hoje. Então, lembrem-se, e os alunos novos devem estar bem atentos para isso. Vocês podem digitar perguntas para mim, até interromper a qualquer momento, e as duas vão atuar como leitoras, né? Elas vão apresentar as questões que vocês forem trazendo. E elas duas também vão servir de apoio para o que eu vou apresentar, né? E esse apoio vai consistir em interromper, me fazer perguntas, fazer comentários, né? Agora, meninas, olha, como tem gente nova no caminho, muita educação, muita fineza hoje, porque temos visitas, né? Temos estreantes. Deixa eu fazer Sim. uma pergunta para vocês, né? Quando eu digo assim, né? Ó, muita fineza, muita educação, acolham com carinho o pessoal novo, etc. Eu estou evocando, isso é um SD que eu estou dando para vocês duas, né? É um SD. SD é aquele estímulo que evoca comportamento operante. Se fosse comportamento respondente, aí seria elicia. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, o seguinte: se eu pegasse um limão, cortasse aqui diante de vocês, um limão bem verdinho, tá? Cortasse, abrisse e mostrasse assim para vocês o suco caindo, né? E vocês prestassem atenção, não estivessem conversando com o namorado, com o marido, com a namorada, etc., com os filhos, né? Se prestando atenção na tela e olhando bem para o limão, vocês começariam a salivar. Aí, na verdade, a falar do limão, apresentar o limão, seria um exemplo de um estímulo eliciador, porque começaria a salivar. Né? Bom, eu dei essa voz só para dar uma introdução para vocês, para os novos, de como a gente vai, no correr do curso, falar conceitos da análise do comportamento, procedimentos usados, e nós vamos ensinar vocês, e fiquem atentos, a transformar todos os eventos do cotidiano que caíram nas nossas mãos em eventos comportamentais, para vocês entenderem como é que nós trabalhamos na análise com a análise do comportamento. Vejam bem, nós trabalhamos com a e, na verdade, a análise do comportamento oferece para a gente uma maneira de olhar para o mundo psicológico, uma maneira de entender os comportamentos e sentimentos das pessoas. Portanto, vocês prestem atenção, a análise do comportamento, ela pode ser um modelo de viver. Então, assim, entendi. Quando eu vou à igreja, eu fico compenetrado, penso em caridade, penso no amor ao próximo e tal. Eu saio da igreja, acabou todo esse amor. Aí cada um por si, a vida é selvagem. Né? O que nós usamos como instrumento de análise com os nossos clientes deveria ser também uma adoção de vida. O que ocorre entre nós e os nossos clientes é o que ocorre com a gente, nosso namorado, namorada, nossos companheiros, companheiras, com os amigos, em todo lugar. Então, seria o caso de vocês começarem a pensar, a viver do ponto de vista da análise do comportamento. Bom, isso é uma pequena introdução, mas vamos lá. Eu disse o seguinte: meninas, sejam educadas, recebam bem as pessoas que estão chegando e são novos aqui. O que não quer dizer também que podem ser estúpidas, grosseiras, indelicadas, aliás, coisas que vocês nem conseguiriam fazer com os antigos. Ah, já conhece, então pauleira, né? Não, nada disso, nada disso, né? Mas assim, eu estou dando um SD para vocês e evocando, sejam educadas, sejam acolhedoras, eu estou evocando em vocês comportamentos verbais, correto? Então, agora vocês vão dizer comportamento verbais de que classe funcional? Que a gente emitiria. Aconselhando a filhinha que vai na casa da vovó, ó, quando chegar,
beija a mão da vovó, diz, vovó, eu estava com saudade de você. Você entendeu, meu amor? Então, eu estou falando com uma criança de 3 anos, por exemplo, né? Lembre-se, dá beijinho na vovó. Então, eu estou falando a mesma coisa para vocês. Então, que classe de comportamento verbal eu estou evocando? Comportamento verbal, oral, intraverbal. Faltou só uma palavrinha entre oral e intraverbal. Sorrir é oral? Sorrir? Não. É o quê? Gestual. Ah, Oral e gestual, intraverbal. bom. Isso. Comportamento verbal. Tá. Mas como é verbal, ele pode ser de 3 categorias. Vamos lá, Camila. Como é verbal, pode ser de 3 categorias. Tá fechado. Oral, gestual e textual. Oral. Quando você for falar em comentário oral, por favor, liga o microfone. Sim. Agora, se for um comportamento verbal, gestual, não precisa ligar o microfone. Sim. Mas tem que manter a tela ligada. Eu estava justamente impedida de emitir o oral naquele momento. Exatamente, exatamente, né? Oral ou gestual, então. Sorrir é um comportamento gestual, movimentos com a mão, é como é verbal gestual, né? Uhum. E, afinal, textual. Textual é quando você tem um texto escrito, né? E foi o que você evocou quando você falou que se eles quiserem fazer perguntas, eles podem digitar. Boa, boa. Aí nós os alunos, comigo e vocês, né? Nós dois estaremos interagindo através de comportamento verbal textual do aluno. Isso. E nós emitiremos comportamento verbal oral, que é o que estou fazendo, e gestual, que é o que também estou fazendo. Perfeito, perfeito. Ô, Camila, parece que o seu microfone está longe, o som parece que está distante. Será que eu tô... Melhorou? Ofereça uma opção da gente perceber. Agora que eu estou falando, tá dando para escutar melhor, senão eu ponho o Melhorou, fone. né, Camila? Né, Carol? Melhorou. É que estava baixo. Tava baixo. Tá bom. Tá bom. Se eu subir o som, ou se eu baixar o som intencionalmente, essa altura de som mais alta, mais baixa, seria uma maneira de eu manipular qual classe de comportamento verbal? O autocrítico? Perfeito. Mas por que você pensa, cara? Porque eu fiquei pensando que aumentar ou abaixar é um autocrítico. Só que daí eu fiquei pensando, controlar o comportamento autocrítico? Fiquei na dúvida. Eu estou numa roda com vários amigos. Aí eu faço um sinal para alguém, com o meu íntimo, com quem eu prefiro fofocar com ele, né? Com o meu amigo. Então, quando eu falo baixo com o meu amigo, eu estou exercendo sobre ele um controle diferente do que eu exerço com os outros que podem ouvir. Ele é privilegiado. Então, o falar baixo, nesse exemplo, indica intimidade, indica que o que eu vou falar não é para ser compartilhado com outras pessoas. Então, nesse caso, quando eu peço para a Camila aumentar o volume do equipamento, eu estou querendo que ela estabeleça sobre quem está ouvindo um melhor controle. Agora estamos ouvindo. É autocrítico. Sim. E o que faz um professor jamais convencional quando a classe está muito barulhenta? Ele olha para a classe e começa a falar só com a boca, sem emitir som. Quer dizer, vocês estão vendo muito barulho, vocês não estão me ouvindo. Então, baixar a voz é uma forma de aumentar o controle
sobre o ouvinte. Então, erguer o som e baixar o som aqui através do equipamento equivale a falar mais alto com as nossas cordas vocais. É comportamento autoclítico. Agora, Camila, você viu o rosto da Carol? Vi. Quando ela fez uma cara assim, horrível. Se é que consegue fazer uma cara horrível, aquele cara, esse rosto tão lindo, né? Ela fez uma cara, assim, você classificaria a reação facial dela como comportamento verbal ou não verbal? Verbal. Verbal. De que categoria? Acho que foi um Oral. autocrítico. Como? Um oral, gestual, autocrítico. Não era oral, ela só fez o rosto. Não, foi gestual, autocrítico. E autocrítico. Ela, com aquele jeito dela mexer o rosto, ela ficou assim, colocando uma interrogação e uma exclamação. Ela estranhou. Será que é? Quer dizer, eu estou falando, será que é? Será que é? Então, isso aqui, ela jogou para o ouvinte no caso seria eu, um pedido de socorro. Sim. Eu acho que é autoclítico, mas será que é? Só falta vírgula, Hélio, exclamação e interrogação. É um autoclítico. Então, autoclítico é todo comportamento verbal, gestual, oral ou textual que aumenta o controle do falante sobre o ouvinte. Bom, a turma antiga está dizendo, mas eu já estou cansado de saber isso, eu estou cansado de saber isso. Pessoas, aprendizagem nunca envolve o conceito de cansaço, porque a gente está sempre aprendendo mais e aprendendo mais. Não, a gente não cansa de saber, as coisas vão ganhando diferentes dimensões com o nosso desenvolvimento. Você ia falar, Camila? Tem uma pergunta já. Pergunta. Da Márcia Pita. Boa tarde, Hélio, Camila e Carol. Peraí, o que é? Peraí, o que é? Isso é boa tarde. Ela tá emitindo um comportamento verbal, oral, textual, intraverbal. Intraverbal. Intraverbal é comportamento que eu faço sob controle do que me disseram que eu devia fazer. Bom, então vê o que a Márcia pergunta aí. O exemplo do que a criança deve fazer numa determinada situação pode ser também um mando? Pode. A gente podia classificar, então, que você emitiu, o comportamento verbal, oral que você emitiu para nós duas aqui, como um mando. Sejam... Exatamente. Eu estaria... O meu comportamento tem duas funções. Ele tem um controle sobre vocês, evocando de vocês comportamento verbal, oral e gestual da classe de intraverbais. É o que ele fala. Seja educado com as visitas, seja carinhosa com a vovó, não fale rispidamente com seu professor. Então, tudo isso, eu me comporto sob controle de um comportamento verbal que me instruiu como devia. Bom, e ao mesmo tempo, você está me gratificando ao fazer isto. Então, comportem-se com educação com os novos alunos, equivale a: pode me trazer um copo d'água? Quando vocês se portam de maneira educada com os alunos, vocês me reforçam assim, a equipe do professor Hélio é uma equipe muito educada. Me reforça. E também pode ser que vocês produzam reforço, sendo chamadas de simpáticas, de educadas, tá certo que sob controle coercitivo do professor, mas são educadas nesses momentos, né? Bom, nós respondemos a pergunta final? Como é que é? Nesses momentos foi bom. Nesses momentos? Você falou, nesses momentos a gente é educada, nos outros não. Não, veja bem, eu sou como São Tomé. Aliás, mais uma vez, lembrem-se, nossos queridos alunos, o nosso santo protetor
da análise do comportamento, escolhido isso por mim, né? Não é uma unanimidade. São Tomé. Ver para crer. Eu posso dizer que diante de mim vocês são educados. Mas eu não sei se são educados com o marido, são educados com mãe, com namorado, com irmão, com primos, com amigos. Não sei se são educados. Então, eu falo o que eu vejo. Aqui foram educados. E rezo, peço a Deus que me proteja, me dê a inspiração de levá-los a serem educados também em outros contextos. Tem outra pergunta. Vamos ver. Não é da Márcia de novo, né? Não, é do Douglas. Douglas, Ele diz, existe a possibilidade de eu dar um bom dia sem ser comportamento intraverbal, se eu realmente estiver desejando que a pessoa tenha um bom dia? Bom, veja bem, a única pessoa que vai saber que não é intraverbal, é educado dizer bom dia para pessoas quando eu chego num ambiente onde elas estão, ou quando eu cruzo com elas. Então, isto é tipicamente intraverbal. Porém, a pessoa pode estar desejando para alguém um bom dia. Né? Então, nesse caso, não é intraverbal. Nesse caso, ele seria... o modelo veio de exemplos. Estou imitando o modelo, mas a função é desejar literalmente um bom dia para a pessoa. Agora, eu quero pegar vocês numa armadilha. Eu vou pegar de um jeito, né? Vejam lá. Quando uma pessoa faz aniversário, vocês não fazem aniversário hoje, né? Não, mas se vocês estivessem fazendo aniversário hoje, eu diria assim, parabéns. Muitos anos de vida. Isto é intraverbal ou isto é um tato verbal? Intraverbal. Agora, o Douglas diria, mas poderia ser um tato verbal. Eu desejar mesmo para vocês, do meu coração, muitos anos de vida. E eu dizer parabéns. Bom, então agora, Douglas, presta atenção nisso. Por que uma pessoa que está pretendendo emitir um tato verbal puro, e tato verbal puro eu vou falar o que eu estou sentindo, está sob controle do que eu sinto, do que eu desejo para o ouvinte, né? Por que, Douglas? A gente tem que usar fórmulas consagradas pela cultura. Então, veja bem, veja como é importante isto. Se eu tenho a definição de que tato verbal é expressão honesta do que eu sinto, e que intraverbal é meramente uma fórmula ensinada na minha comunidade para ser agradável, fala-se, educado, fino com a outra pessoa. Então, minha pergunta é, se nós temos essas duas categorias, por que usar o mesmo fenótipo? Então, eu cruzo com a Carol de manhã, Carol, bom dia. Então, a Carol, que é muito esperta, outra vez o bendito intraverbal, é melhor se calar, né? Não, é melhor não se calar, não, porque eu mostro educação e notou que eu existo. Mas, então, a pergunta é, por que usar a mesma expressão? É o mesmo fenótipo. Já que é uma expressão do que eu sinto, por que não usar um fenótipo que me seja próprio? Então, é aniversário de uma pessoa, eu mando uma mensagem verbal textual. Ou eu telefono e falo verbal oral. Né? E digo assim, parabéns, Ritinha, muitos anos de vida. Bom, tato ou intra. Oi, Ritinha, acordei hoje, a primeira coisa que eu pensei que hoje é seu aniversário. Você é uma pessoa muito querida. Sabe que eu fico pensando, né? Como o mundo seria diferente se existissem mais pessoas como você? Vejam bem, tudo isto é uma criação minha. E
e é uma expressão diferente do padrão. Então, a possibilidade de que eu tenha agora emitido um tato verbal e não intraverbal aumentou. Ou seja, se é uma coisa toda diferente, toda criativa, então isso pode ser uma forma de eu levar o meu ouvinte a perceber que não é um mero protocolo. Intraverbal, nessa situação, é protocolo. Não é um mero protocolo. É, na verdade, uma verbalização criativa, né? Tem mais 2 perguntas. 2 perguntas. O Mourão, que não tem o primeiro nome aqui, mas não está dando para enxergar. Mas seria possível dar outro exemplo de autocrítica? Isabela Moura. O que é? Isabela Moura perguntou. Por que você sabe e a outra não sabe? Que o meu está aberto na tela grande. Isso. E a Carol numa tela pequena? O meu na verdade, foi a Ana que me mandou a pergunta. Então, para eu não ter que ficar olhando para outra tela, eu leio aqui na minha frente. Tá bom. Então, qual é a pergunta? Outro exemplo de autocrítico? Um exemplo de autocrítico. Como é que é o nome dela? Isabela Moura, segunda. Isabela, foi bom você perguntar isso, né? A gente vai, no correr do curso, vai repetir muitos os conceitos, dando exemplos, né? Então, eu peço para o pessoal, que já está com a gente há mais, ter um pouco de paciência. Porque aí eu vou dar mais exemplos, certo? E alguns deles já conhecem. Autocrítica é todo recurso que o falante use para aumentar o controle sobre o ouvinte, levar o ouvinte a ficar prestando atenção. Então, vejam bem, né? Veja bem. Eu vou tentar dar um outro exemplo. Então, assim, Isabela, eu vou dar um exemplo agora, atendendo ao seu pedido. Veja bem, quando eu falo Isabela, os outros alunos ficam num pano de fundo. E você fica no centro do teatro. Os holofotes estão sobre você. Isabela. Então, se os outros... Bom, já que ele vai falar com a Isabela, eu aproveito e como um pedacinho de chocolate. Mas a Isabela, não. A Isabela tem que estar me ouvindo. Então, quando eu digo Isabela, eu destaco quem é o ouvinte que eu quero que preste atenção. Esse é um exemplo de autocrítica. Agora, veja bem, né? Eu posso estar conversando com uma pessoa, né? E eu posso dizer assim, né? Camila e Carol, nós vamos amanhã, domingo, fazer uma caminhada de 20 quilômetros? Presta atenção, Isabela. Veja bem, que pontuação eu pus nessa frase? Uma interrogação. Então, as duas agora vão ter que dar uma resposta. Nós vamos amanhã andar, fazer uma caminhada dele. Então, então responde, Camila. Vamos sim. Carol. 20 quilômetros, eu estava achando que era menos. É uma boa. Não, é menos. Vai ser Ela menos. emitiu outro autocrítico com a gestual agora. Isso, né? Então, mas tudo bem. Então, elas perguntam. Agora eu vou dizer o seguinte. Agora veja a mesma frase. O Camila e Carol, amanhã, hein, 8h30, vamos sair para fazer aquela caminhada. Que como a Carol ficou meio assustada com 20, eu vou dizer que vai ser 12. Né? Bom, não sei se vai ser 12 ou vai ser 20, mas entra aí, né? Agora, amanhã vamos nos encontrar às 8h30 para fazer a caminhada. Aí, você, Isabela, pode escolher se você põe um ponto final. Veja como é diferente. Eu não estou mais perguntando, eu estou agora afirmando. E como é uma distância grande, você pode preferir colocar uma exclamação e não um ponto final. Então, interrogação é um autocrítico, porque controla um jeito do ouvinte reagir. Exclamação é outro autocrítico, porque coloca uma outra maneira do ouvinte reagir. E ponto final é um terceiro autocrítico,
Ah, então, exatamente. Pontuação são exemplos de autocríticos. No textual, autocrítico, você está lendo um texto. Aí aparece em negrito uma palavra ou uma frase, em negrito. Esse negrito controla mais seu comportamento de ler. Então, o negrito é um exemplo de autocrítico. Agora, eu estou falando como cliente com meu terapeuta. Veja bem, eu vou encenar assim, doutor, que desânimo, minha vida não vai para frente, doutor, não vai. Eu preciso muito da sua ajuda, doutor. Chega uma hora que eu fico pensando que, para que vale viver? Bom, você diria que esta queixa apresentada pelo cliente sobre o terapeuta controla fortemente o terapeuta ou não? Do jeito que eu falei, com gesto, jeito de falar, e o que eu digo, doutor, não serve para salvação. Não tem sentido. Não tem sentido. Tudo isso é autocrítico. Então, agora vem uma conclusão para todo mundo. Um bom terapeuta, presta atenção, deve ou não deve usar autocríticos quando fala com o seu cliente e apresenta uma análise, alguma sugestão de caminhos? Sim, sim. Por quê? Se ele for monótono, monotônico, um só tom, ele exerce menor controle sobre o cliente. Então, o bom terapeuta é aquele que sabe equilibrar frases mais monotônicas com altos e baixos para aumentar o retorno. Pergunta. Não, não é uma pergunta, na verdade é um comentário, né? Eu acho que o autocrítico, é importante a gente pensar no autocrítico como alguma coisa que altere aquela frase. Então, se a gente pegar a frase de uma maneira simples, quando a gente coloca interrogação, quando a gente coloca ponto, quando a gente coloca expressões faciais, o movimento da mão, é isso que vai ser o autocrítico, que vai dar mais ou menos interesse naquela frase. Perfeito. É clássico aquele exemplo, veja um bom exemplo de autocrítico. O filho que mora fora, leva meio nas entrelinhas o curso que está fazendo, já ficou reprovado em várias matérias lá no primeiro semestre, e está enrolando. E o pai atento, esse está enrolando, ele está lá, não está estudando, ele está passeando. Foi morar em Campo Grande para fazer o curso de medicina lá, para a gente não ter... Olha a mulher. Aí a mulher, não, marido, não é bem assim, ele está se adaptando à cidade e tal. Veja bem, o marido, ele fala de um jeito que ele critica o filho. E a mulher fala de um jeito que ela defende o filho. Então, cada um está usando o autocrítico de acordo com seu interesse. O pai quer que a mulher fique aliada dele, que o filho é um safadinho. E a esposa, a mãe, quer que o marido, o pai, entenda que o menino está se adaptando. Né? Bom, agora chega a mensagem, né? A mesada não chegou. Vê? Ainda tem cara de pau de ficar. A mesada não chegou, a mesada não chegou. O que ele quer que eu mande a mesada antes? Não, amor. Não, amor. Ele está dizendo o seguinte: ele está lembrando a gente que não chegou, que pode ter se perdido o envio do dinheiro. Ele está, na verdade, nos alertando para tomar cuidado. Ele não está impondo. Bom, a mãe tentou mudar a interpretação do marido sobre o... E o que ela faz? Ela usa autocrítico. E o pai, por sua vez, para provar para a esposa que o filho dela é safadinho, ele está dando um tom. Esse tom é autocrítico. Né? Então, interrogação é autocrítico, exclamação é autocrítico, ponto e vírgula é autocrítico.
Vejam bem, ó, agora eu vou pegar uma que as duas aí não sabem, porque nunca aprenderam. Vocês acham que estão cansados de saber? Eu vou dar um modo que vocês não pensaram nisso. Veja bem, vou para a praia domingo. Vamos para a praia domingo. Há diferença na informação para o ouvinte? Sim. Vou para a praia domingo quer dizer o quê para vocês? Estou informando que eu vou para a praia domingo. Que quem? Eu estou informando que eu vou para a praia domingo. Isso, e vamos. Nós. Que nós vamos. Pronto. Certo? Bom, então vocês vejam, o verbo no singular coloca uma informação para o ouvinte. Eu vou. O verbo no plural coloca uma outra informação para o ouvinte. Vamos. Vamos pode ser. Agora, eu vou melhorar o autoclítico. Então, plural e singular é autoclítico, que é uma informação que melhor informa. Agora, vejam como eu vou melhorar o autoclítico. Vamos para a praia domingo? Agora, eu não estou informando que vamos, eu estou convidando vocês para irem comigo. Vê como o vamos inclui o ouvinte e a interrogação inclui com um convite e não com uma afirmação. Tudo isso é exemplo de autoclítico. Agora, vocês já entenderam, já responderam que o terapeuta deve usar com sabedoria, com habilidade, autocríticos na negociação, na conversação, nas orientações, nas análises com o seu cliente. Então, me preocupa muito o seu estado emocional. Eu acho que você está à beira de um burnout. Burnout, deixa eu usar uma palavra mais nossa aqui, né? Burnout seria um esgotamento. Um esgotamento nervoso. Vocês perceberam como minha frase está cheia de autocrítica? Está me preocupando, gesto, olhar, a situação está delicada. Você está perto de, e não você está no burnout. Perto de, ameniza um pouco. Quer dizer que ainda não estou, doutor? Ainda não, está perto. E quando você está perto, de certa forma, eu estou insinuando para ele que vou ajudá-lo a não afundar no burnout. Aí, quando eu falo burnout, que ele pode não conhecer, eu digo assim, vejam, eu vou dar um termo mais nosso, esgotamento. Fala-se, esgotamento. Quando eu transformo burnout em esgotamento, esgotamento nervoso, eu estou melhorando a compreensão dele. Tudo isso é autocrítico. A Isabela disse que ela agradeceu e falou que ficou muito claro agora. E aí ela disse também, sim, funciona de uma forma muito mais ampla do que eu tinha entendido no início. Perfeito. Espertinha essa aí. Fiquem de olho nela que promete, hein? Fiquem de olho nela que promete. Aí a Juliana perguntou, e o dar risada é um autocrítico? Sim, sim, sim. Pode ser um intraverbal. O cara conta uma piada chata, mas eu não quero constranger, eu rio. Aí é intraverbal. Aí a piada é gostosa. E eu sorrio. Legal, achei essa piada inteligente. Achei. O que controla mais o ouvinte? Eu me esborrachar de risos, né? Então, é um bom exemplo de autocrítico. Chorar é autocrítico, rir é autocrítico, falar palavrão em voz alta é autocrítico. E falar palavrão em voz baixa também é autocrítico, porque eu quero dar ênfase que a palavra é horrível, mas eu estou dando uma chance. Olha, você, sabe o que eu acho que você é? Sabe o que você acha que você é? Você é um cavernícola.
Então, sabe o que você é? Sabe o que você é? Eu tô aí é um autocrítico. Você é, sabe o que você é? Um cavernícola. Aí uso um palavreado, um vocabulário chique. Cavernícola? Sim. Você é um homem das cavernas, um grosso, um tosco, né? Então, vejam bem, o uso, eu falei mais baixo, e o uso de um termo que não é cotidiano, enfatiza como ele é um selvagem, né? Porque para você falar que ele é um cavernícola, não vai nem saber o que que é. Não sei se é elogio, bom, mas não é elogio, não, é um cavernícola, né? Agora, eu faço uma pergunta para vocês. E o cliente, ele não usa autocríticos com o terapeuta? Respondam. Usa. E daí? E daí? A gente tem que estar atento, sob controle, se a gente vai ficar sob controle do autocrítico ou não. Exato, quer dizer, o cliente ele também pode já ter treino de interação social em que ele sabe como ganhar poder sobre o ouvinte. E quando ele vem para a terapia, ele usa também esses recursos com o terapeuta. Isso é, ele se comporta de modo a aumentar o controle dele sobre o ouvinte, que é o terapeuta. Pedindo ajuda, pedindo que o terapeuta fique do lado dele, contra o gestor dele, contra o marido, ou contra a esposa dele, porque ele quer absorver a atenção e quer que o terapeuta conduza a terapia na direção que ele quer. Ele pode usar autocrítico, e você falou bem, Camilo. Nós não podemos ignorar que o cliente também exerce controle sobre a gente. Uhum. Bom, vocês estão percebendo, os alunos, como a gente conduz, a gente vai conversando e passando conceitos, hein? Hoje vocês já aprenderam a diferença entre tato verbal e usamos tato verbal puro, é quando a gente fala a verdade, intraverbal e autocrítico e mando. Certo? Bom, vão dar mais exemplo para vocês não ficarem perdidos no correr do curso, vai ficar sempre repetindo isso, né? Agora, veja bem, quando nós falamos nestes assuntos, eu queria saber de vocês o seguinte: quando nós falamos desses assuntos, nós usamos uma linguagem popular ou uma linguagem técnica? Técnica. Até aqui a gente está usando técnica. Olha, a minha pausa é um autocrítico. Eu deixei elas na dúvida se elas falaram certo ou errado. Percebe? Esse é o autocrítico, a minha pausa. Claro, certo, né? Então, deem aí agora, vocês têm 10 milissegundos para dar um exemplo de um termo técnico que nós usamos. Camila. Autocrítico. Carol. Intraverbal. Perfeito. Perfeito. Portanto, a análise do comportamento, né? Do. Análise do comportamento tem uma linguagem própria. O que é análise do comportamento? Análise do comportamento vamos dizer assim, é uma área, podemos falar de área, né? É uma área da psicologia que tem uma linguagem técnica. Então, análise do comportamento é linguagem, e tem um. Então, análise é linguagem. Quando nós falamos em comportamento, nós usamos a palavra comportamento no mesmo sentido do que as pessoas falam comportamento no dia a dia? Não, não. Para nós, comportamento é uma coisa completamente diferente. Então, quando diz assim, uma criança na escola se comporta muito bem. Quer dizer, ela está sendo obediente, participativa, ela faz tudo o que a professora espera dela, se comporta bem, não faz barulho, não anda, não interrompe, etc. Para nós, comportamento é um outro, tem um outro sentido que nós já vamos definir. Então, comportamento, embora seja a mesma palavra do uso cotidiano, tem significado diferente. Uhum.
E se nós pensarmos assim, então, nós podemos dizer que a análise do comportamento é uma linguagem, e a análise do comportamento é também um conjunto de conceitos. É um conjunto de conceitos. Ah, então, agora estou entendendo que a análise do comportamento é linguagem, ok. E é também um conjunto de conceitos. Carol, me dá o conceito de mando. Mando? É falar para alguém fazer algo, se comportar da maneira que eu quero. Bom, você está conversando com a sua vizinha, né? Você não está falando para o grande público, mas falou certo. Não, falou certo, mas está conversando com a vizinha, tem que falar desse jeito mesmo, né? Não, o mando, mas tá certo. O mando é um comportamento verbal em que o falante explicita o reforço que ele busca, que ele quer. Para quem? Para o ouvinte que atua como mediador do acesso ao reforço. Então, por exemplo, né, eu pego essa lapiseira. Eu dei um mando para mim. O meu lado falante disse, Hélio, pegue a lapiseira. Agora, vamos dizer, eu estou aqui dando uma aula para vocês, e estou com a garganta um pouco seca. Aí eu digo para alguém, podia ser uma pessoa que conviva comigo. Quem convive comigo é minha cachorra, então ela não entende comportamento verbal, então ela não vai saber fazer isto, certo? Eu diria assim para alguém, eu estou dando aula, e diria para alguém que é do meu conhecimento, que sabe como é que eu me comunico, dizer assim, água, por favor. Bom, isso, água, por favor, assim, eu pedi água, eu falei para o ouvinte uma coisa que nós estamos treinados, tem que ser uma coisa aprendida naquela comunidade. E a pessoa que me ouviu, o ouvinte, ele atua como um mediador entre o pedido e o reforço. Ele me traz o copo d'água. E dizer obrigado, o que é? Bem rápido. Aí ele entregou? Obrigado. Intraverbal. Perfeito. Se eu sou educado, eu devo falar obrigado, né? Bom, agora vocês entenderam o que é mando? E viu como a Carol facilitou para a vizinha a compreensão? Ela falou tudo o que eu estou falando, mas ela falou numa linguagem da análise do comportamento? Não. A análise do comportamento falaria do jeito que eu falei, porque é uma linguagem. E a análise do comportamento tem um conceito. E as pessoas dizem, é muito mandão, quer tudo do jeito dele. O mando do povo não é igual o nosso conceito de mando. Bom, então a análise do comportamento é linguagem, conjunto de conceitos. E a análise do comportamento é uma maneira de estudar os episódios comportamentais. É uma maneira de estudar fenômenos comportamentais. Então, ela não é uma área da psicologia, ela é uma linguagem, é um corpo de conceitos e uma maneira de estudar os comportamentos. Então, por exemplo, né, quando eu falo a maneira, a criança, ela é opositora. Então, tudo que o pai ou a mãe pede para ela fazer, ou dá uma orientação, ou faz uma proibição, ela faz o contrário. Esse é um episódio comportamental. É um episódio comportamental, né? Pois bem, diferentes abordagens darão diferentes interpretações. E diferentes abordagens estudarão de forma diferente o problema. Então, nesse sentido, a análise do comportamento é uma maneira
É uma maneira de estudar o objeto de interesse, no caso do terapeuta. Como é que vocês estudariam o comportamento de uma criança opositora? Como a gente estudaria? Como é que vocês conceituariam, estudariam, enfocariam, lidariam com uma criança que é opositora? Primeira coisa, olha como vocês estudariam. Primeira coisa, como vem sendo mantido o comportamento opositor? Qual a hipótese de vocês? Ele está obtendo o que ele quer quando ele tem esse comportamento opositor. Então, ele está obtendo algum tipo de reforço. Alguém está reforçando. Ou seja, quando ele se opõe, ele se esquiva de fazer o que ele não quer. Fecha a torneira que você deixou pingando. Não vou. Ué, ele não quer fazer, e quando ele é opositor, ele consegue se poupar do extraordinário esforço de ir até a pia e fechar a torneira. Ué. Aí os pais fazem o quê? Vão lá e fecham para ele. Perfeito. Aí os pais, fecha a torneira. Eu não sou escravo, vocês me pagam para ficar cuidando da administração da casa. Depende da idade, vai surgir uma série de coisas, né? Aí os pais, você não colabora mesmo? Vai lá e fecha a torneira. Você não colabora mesmo. Isso. Bom, então, ele se esquiva de fazer e alguém faz o que não quer fazer. Aí, em seguida, ele diz assim, mãe, tô com sede, faz um suco de laranja para mim. Qual é essa classe verbal, Carol? Mãe, faz um suco de laranja para mim. Um mando. Um mando. É um mando. Aí a mãe da criança opositora reforça e dá o suco para ele. O que ela ensinou? Que quando ele se nega a fazer o que nós pedimos, nada acontece. Pelo contrário, a gente faz o que a gente queria que ele fizesse, vai lá e fecha a torneira. E que quando ele pede, ele é atendido. Vocês estão entendendo que eu estou mostrando para vocês que é deste jeito que nós lidamos, que nós estudamos, que nós entendemos o comportamento de interesse. E o que nós faremos, em resumo, o que nós faremos com este comportamento de oposição da criança? O que vocês diriam para os pais? Primeiro, ensinar a fazer com que a criança emita o comportamento desejado. Não que eles façam pela criança. Vocês, isso que nós estamos analisando, nós dizendo para eles. A gente usaria uma linguagem. Vocês estão reforçando comportamento de pedidos dele e vocês não estão consequenciando as recusas dele de maneira apropriada. Então, estamos usando a linguagem. Vocês reforçam uma coisa e não punem a outra. Vocês não estão usando um princípio chamado princípio de Premack. Princípio de Premack. Premack é o nome de um autor. Ele diz o seguinte, que aquilo que é mais provável pode ser usado como reforço para aquilo que é menos provável. Então, vamos fazer o seguinte. Se a torneira está pingando, você fecha a torneira. Amor, fecha a torneira para a mamãe. A água está muito cara, nós estamos em período de seca. Olha, a mãe faz o mesmo pedido, agora enchendo de autocríticos, tentando aumentar o controle dela sobre o ouvinte, que é o filho. Né? Aí ele não fecha a torneira. Aí a mãe espera, no caso, não sei se eu esperaria, mas digamos, vamos
como exemplo. Ela espera e quando ele diz assim, estou com sede, quero suco de laranja. Tá bem, meu amor. Assim que você fechar a torneira, te dou doce, eu dou a laranja, o suco de laranja. Ué, uma coisa que a criança quer, o suco de laranja, é dado contingente, olha a palavra, contingente, isto é produzido pelo componente de fechar a torneira. Eu não sei se eu usaria esse procedimento, porque deixar a torneira pode levar 5 horas para pedir o suco de laranja. Aí vai ficar 5 horas pingando. Então, pode não ser o melhor problema. Estou dando um exemplo. Então, vocês percebem agora? Agora você... estou entendendo. Um psicanalista trabalharia do mesmo jeito? Não. O psicanalista teria outra linguagem, não estou criticando, estou falando que é diferente. Usaria uma outra linguagem, teria outros conceitos, e analisaria e interpretaria o fenômeno de uma outra maneira. Se pegar uma outra orientação psicológica, a mesma coisa. Então, são diferentes. Então, agora vocês já sabem. A análise do comportamento é uma linguagem, um conjunto de conceitos e uma maneira de entender, compreender, portanto, de compreender e lidar com o fenômeno comportamental de interesse. Camila, você é capaz de repetir as 3 frases? O que é análise do comportamento? Não, eu não estava, na verdade, sob conta do que você estava falando nesse momento, porque tem uma outra pergunta aqui na tela, eu estava lendo para ver em que momento eu ia fazer. Carol, nós vamos socorrer ela ou vamos deixar ela em agonia? Sempre socorrer. Ela então socorra. Quais são os 3? As 3 coisas que... Como? Uma linguagem, um conjunto de conceitos e uma maneira de estudar os fenômenos comportamentais. De estudar, de compreender e de influenciar, atuar sobre ele. Perfeito. Então, estava sob controle agora de um comportamento textual de um aluno, e não sob controle do comportamento verbal, oral meu. Pronto, está definido. Exatamente. Então, leia qual é a pergunta. É da Márcia. A própria pessoa pode ser o falante e ouvinte ao mesmo tempo? Naquele exemplo que você deu antes, né? Pode, que você pensa em pegar a lapiseira. Isso. A gente começa analisando o episódio comportamental considerando que o falante é uma pessoa e o ouvinte é uma outra pessoa. E quando nós estamos falando de uma criança que está aprendendo a falar, isto é assim. Um fala, ela ouve. Ela fala e nós ouvimos. Então, o falante e o ouvinte são pessoas diferentes. Porém, a gente aprende isto. E a gente aí não precisa ter um falante do nosso lado e nenhum ouvinte do nosso lado. Eu disse assim, bom, deixa eu ver o que eu vou fazer amanhã. Eu vou acordar, né? Depois vou levar meu cachorro para andar. Depois, veja bem, eu estou falando para mim, então é o meu lado falante. E estou ouvindo, é o meu lado ouvinte. Aí depois, bom, mas mas veja bem, né? Então eu vou ter que acordar. Agora, o lado falante já falou, agora o lado ouvinte. Mas se eu tenho que fazer, levar o cachorro para andar, se eu tenho que preparar o café, acho que vou ter que acordar um pouco mais cedo que o usual, porque depois nós temos que andar os tais 20 ou 12 ou 8 quilômetros. Então, agora, quem ouviu, começa a responder. Então, você precisa acordar mais cedo. Então, ele ouve e ele vira agora falante, e quem falou agora ouve. Então, a mesma pessoa é falante e ouvinte, sim. É falante e ouvinte. Pode ter essa função, sim. Ótimo. Bom, então agora vocês sabem o que é análise do comportamento. Não é uma parte, não é uma área da psicologia. É uma linguagem, um conjunto de conceitos e uma maneira de compreender e influenciar comportamentos humanos.
Bom, já entendemos. Então, esse é o primeiro ponto. E o que é análise experimental do comportamento? É uma forma de você investigar. Você investiga usando métodos da ciência natural. É importante. Ciência natural. Então, nós não trabalhamos na análise do comportamento com as ciências humanas, nós trabalhamos com a ciência natural. Bom, então a análise experimental do comportamento, ela pode ser uma análise experimental básica, é quando você usa animais infra-humanos como sujeitos, né? Pombos, ratos, macacos e assim por diante. E ela pode ser uma análise experimental aplicada, é quando você faz experimento com humanos. Isso é possível. Então, agora, você inclui que a análise do comportamento, ela pode ter uma característica de ciência. Ela pode ser, vamos dizer, conduzida usando métodos científicos de ciência natural. E se ela é com humanos, ela é chamada análise experimental aplicada. E se ela é com sujeitos infra-humanos, análise experimental básica. Ah, bom. Vocês estão entendendo? Sim. Bom, vocês estão, e todo mundo também está. Vocês estão, todo mundo está. Vocês não são mais inteligentes que os outros. Vocês podem ser diferentes, mas não. Não vamos também entrar nessa discussão, né? Agora, e o que é o behaviorismo? Ah, essa é uma história. Essa é uma história. Para vocês terem uma ideia, eu já falei em outras aulas, mas eu repito aqui, existem mais de 50 diferentes tipos de behaviorismo. Então, quando disserem para você, né, você é behaviorista, você fala, eu sou. Ah, nossa. É a mesma coisa que perguntar, você é humano? Eu sou. Vou falar ser humano, você ser humano não quer dizer que você seja igual a todos os outros. Você é um humano chinês, um humano brasileiro, um humano inglês. Você pode ser um humano criança, um humano adulto. Você pode ser um humano masculino, feminino, bissexual. Então, dizer que eu sou ser humano não quer dizer, não me define. Eu preciso definir mais, dar mais informações. O behaviorismo é a mesma coisa. Para Watson, que foi quem primeiro falou em behaviorismo, ele dizia assim: a psicologia é o estudo do comportamento humano. Então, neste caso, behaviorismo para o Watson é igual psicologia. Então, behaviorismo é o estudo do comportamento. E o Watson, no caso, ele não colocou entre parênteses, mas deveria ser colocado. É o estudo do comportamento operante público. Porque o que era encoberto ele não considerava objeto de estudo da psicologia e, portanto, não era estudo do behaviorismo. Então, para Watson, psicologia é o estudo do comportamento público. Imagem, pensamento, imaginar, pensar, visualizar mentalmente, não eram objetos de estudo do behaviorismo watsoniano. Cantor, com K. Não é cantor, é Cantor, com K. Esse é uma figura bem interessante. Ele é um filósofo ele é um filósofo da ciência do comportamento. Ele não é behaviorista como o Skinner é outro behaviorismo, né? O dele é um behaviorismo chamado behaviorismo de campo. Nós não vamos estudar isso. É só saber. Então, tem o behaviorismo watsoniano, tem o behaviorismo de Cantor, que é o behaviorismo de campo, tem o behaviorismo de Skinner, que é o radical, e assim por diante. Né? Pois bem, o Cantor diz o seguinte,
Existe behaviorismo em todas as ciências. Hã? Então, para o Cantor, behaviorismo é igual ciência. Então, quando a astronomia substituiu a astrologia, a astronomia é o behaviorismo na área do estudo dos planetas. Quando a biologia abandonou a força vital e passou a estudar o seu objeto, plantas, animais, etc., seres vivos, né? Ela envolveu nisso uma maneira de estudar cientificamente o seu objeto de estudo. Então, existe um behaviorismo na biologia, existe um behaviorismo na química, que substitui a alquimia, existe um behaviorismo na física, e existe um behaviorismo na psicologia. Então, para Cantor, behaviorismo é igual ciência. Agora, né, vamos ver o que é o behaviorismo para Skinner. Para Skinner, behaviorismo é uma filosofia. Não é nem psicologia, não é nem ciência, é uma filosofia. Vocês percebem como muda? Então, se perguntarem para vocês são behavioristas? Não, eu sou. Se vocês tiverem coragem. Também não é fácil dizer que você é behaviorista, cai matando, né? Vocês dizem, eu sou. Mas posso me apresentar? Eu não sou behaviorista watsoniano. Eu não sou behaviorista cantoriano. Eu sou behaviorista skinneriano. Ou seja, eu sou behaviorista radical. E como tal, eu vejo que o behavior é uma filosofia. Então, o Skinner faz uma separação entre a prática da ciência do comportamento, que é a análise experimental, análise aplicada do comportamento. Ele faz essa. Então, existe a ciência que produz os resultados, aplica procedimentos, controla variáveis e observa resultados. Então, existe a ciência do comportamento. E tudo que você refletir, questionar, discutir em cima desses dados é o behavior radical. E radical aqui não é no sentido de extremo, é no sentido de raiz. Na raiz de tudo está a análise de comportamento. É isso que quer dizer. Então, vou dar um exemplo. O rato pressiona a barra e produz água. Então, eu posso concluir que eu controlo o comportamento do rato. É só deixá-lo privado e dar ele acesso à água através da pressão à barra que ele obedece. Então, eu controlo o comportamento do rato e eu faço previsão do que ele fará. Se eu pegar esse rato que está privado de água e que já aprendeu a pressionar a barra dentro da caixa e produz água, se eu puser amanhã esse rato dentro lá, o que vai acontecer? Ele vai pressionar a barra. Eu consigo prever. Bom, então veja bem, isto é ciência do comportamento. Agora, espera um pouquinho. Se eu controlo o comportamento do rato, eu conseguiria controlar o comportamento de um animal mais sofisticado, como, por exemplo, o macaco? Esta pergunta já é uma reflexão, uma extensão do conhecimento obtido com o rato. E isso já vai dar assunto, já vai dar assunto. Mas isso também é fácil. Você bola um procedimento com o macaco e faz um tipo de controle e observa. Você vai perceber que você controla o comportamento do macaco e você é capaz de prever o que o macaco vai fazer. Ah, entendi. Ah, tá bom, mas você está falando de animais infra-humanos. Você controla e prevê o comportamento do rato, você controla e prevê o comportamento do pombo, você controla e prevê o comportamento do macaco, e assim por diante. Eu quero saber se você controla e prevê o comportamento do ser humano. Esta pergunta deriva da ciência do comportamento que demonstrou com os animais infra-humanos.
Esta pergunta é um exemplo de behaviorismo radical. E aí a gente volta no começo do que você estava falando, de enxergar, né, ter uma visão da vida a partir do behaviorismo radical, que era o que você estava, a gente faz isso o tempo todo, a partir dessa filosofia. Você está concordando comigo que a análise do comportamento, ela tem elementos para controlar e prever comportamento humano. E, diferentemente dos animais infra-humanos, só é mais complexo. É mais difícil de controlar as variáveis, mas os princípios que operam lá no reino animal também operam no reino animal humano, porque nós somos organismos como outros organismos, com algumas outras especificações. Então, nesses... Da criança de laranja com a pia, você fez uma análise baseada em tudo isso, por isso você sabia qual era... Exatamente. E eu sou capaz de prever, se os pais seguirem as minhas orientações e elas forem sábias, a criança vai deixar de ser oposicionista, né? Então, agora, veja bem, o homem é livre? Existe livre-arbítrio? São preocupações, são perguntas que dizem respeito ao que a ciência do comportamento tem mostrado. Então, quando eu faço a pergunta, eu estou abrindo a discussão sobre o que é o ser humano, a natureza humana. Isso é o behaviorismo radical. O behaviorismo radical, então, é a filosofia da ciência do comportamento. É interessante, até um paradoxo, né? Quem critica os behavioristas está fazendo behaviorismo radical. Quem critica está levantando questões a respeito da validade, da extensão, da propriedade do que a ciência do comportamento demonstra. Bom. Alguma pergunta de aluno? Sim. Está muito chata essa conversa? Não, então, não, de jeito nenhum. Até estou recebendo aqui mensagens que está fantástico. Que você está fantástico explicando essas coisas. Mas não é intraverbal, então é só para me agradar, né? Porque, olha... Não, é tato puro. É tato puro. É tato puro, é tato puro. Obrigado, isso é bom, é bom. Agora, vejam bem, né? Reforçar aquilo que você não acha que merece reforçar não é ético. Uhum. Porque quando você reforça aquilo que você não acha que deva reforçar, você está tendo uma outra intenção. Exercer um controle. Não está tendo... Você está tendo... Você está querendo estabelecer um controle sobre a pessoa que está reforçando, levar alguma vantagem. É o clássico, você está puxando o saco, você está bajulando. Então, né, bom, deu uma volta, estamos voltando aqui. Certo? Bom. Então, nós temos umas perguntas aqui. Ainda a respeito do suco. Faça as perguntas, então, e a gente depois avança. Eu posso ler, porque são várias que é uma pergunta e várias que derivam desta pergunta primeira. Vamos lá. Posso ler todas, porque assim fica o conjunto? Pergunta: no exemplo da criança que foi reforçada com o suco após ter fechado a torneira, essa relação reforçaria uma forma mais sensorial? E para a autoestima, ajudaria a dar o suco só depois de fechar a torneira? Bom, então calma, vamos responder. Né? Veja bem, como o reforço é de natureza gustativa, cheiro e sabor, então você pode dizer que os pais usaram um reforço, o suco, que satisfaz a sensorialidade. Inclusive, hidrata a pessoa. Então, o suco é um reforço que atua no nível dos órgãos dos sentidos. Então, é um reforço sensorial. Porém existe
o sorriso na entrega do suco, comentários do tipo: ah, amorzinho, mamãe vai colocar um pouquinho de açúcar porque a laranja está um pouquinho azeda para ficar mais docinho para você, meu amor. Aí já é um reforço socioafetivo. E o açúcar continua sendo sensorial. Né? Agora, o que se espera é que você está trabalhando num nível muito sensorial, mas visando a chegar num nível abstrato. Ou seja, a criança, ao aprender isso, ela vai ver que quando ela atende a um pedido da mãe, ela tem que corresponder também, ela pode esperar também uma correspondência da mãe, e vice-versa. Então, ela está aprendendo a cooperar. A mami coopera com ela e ela coopera com a mami. Então, aí já não é mais um reforço sensorial, é um reforço de princípio. Eu estou atendendo a um princípio. Quem cuida de mim merece que eu cuide de. Os devidos níveis, né? Segunda pergunta. Porque daí o próprio Douglas diz: fiquei me perguntando se reforçar com o suco só depois que ele fecha a torneira reforçaria mais desempenho e não sei se isso estaria ligado com autoestima. Como ficaria? No caso, não é um exemplo que desenvolve autoestima. Uhum. Por quê? Porque o reforço é dado com desempenho. Se você se desempenhar como eu quero, eu chamarei você de competente, é capaz de fazer. Eu chamarei você de cooperativo, eu chamarei você de bom filho. Mas você está pagando por esses reforços que você então não desenvolve autoestima. Ao contrário, quando você deixa ele deixa a torneira pingando e a mãe dá o reforço para ele, dá o suco no caso, a mãe está desenvolvendo nele autoestima inadequada. É autoestima. Eu mando aqui, mamãe me ama, mamãe faz tudo o que eu quero porque eu sou importante. Desenvolve uma autoestima deletéria, perniciosa, que vai levar a pessoa a ter uma autoestima que vai fazer com que ela seja discriminada pelas pessoas, quando for adulta. Ninguém vai querer conviver com um cara que tem esse tipo de comportamento. Desenvolve uma autoestima, mas ela é perniciosa. Na verdade, a autoestima tem que ser desenvolvida também com autoconfiança, deixa que eu faço. Responsabilidade. É minha, é meu dever participar disto. Tolerância à frustração. Você tem que ter todos esses sentimentos e comportamentos juntos. Então, só reforçar quando fechou a torneira. Não basta. Por isso que eu dei o exemplo. Querido, eu vou dar um suquinho, vou pôr açúcar, porque tá azedo. Olha aqui a mamãe. Ah, você quer, Anjo, você quer com gelo ou sem gelo? Tudo isso, eu estou agora adicionando coisas afetivas. Então, é reforço para desempenho e reforço dado gratuitamente. Amorzinho, quer com gelo, quer sem gelo, quer com mais açúcar. Esses reforços, eles estão acrescentando elementos para a autoestima. E dando modelo de responsabilidade. Não se deixa uma torneira aberta pingando. Mais pergunta? Não. Bom, vamos voltar, né? 1966. Eu estava no segundo ano da faculdade de psicologia. E aí eu tive o primeiro contato com a análise do comportamento. Então, nesse ano, né, eu comecei a aprender,
Foram os primeiros passos da linguagem da análise do comportamento. Aí eu já começo assim, eu já sei. Comportamento é igual resposta? Quero ver vocês responderem essa. Não. Não. Resposta é qualquer ação do organismo. Levantei o braço, é uma resposta. Bati palma, é uma resposta. Falei mais alto, é uma resposta. Qual a diferença entre resposta e comportamento? A resposta é manifestação do organismo. Só. Portanto, eu pergunto, resposta é observável ou não? É observável. Resposta é observável. Se resposta é observável, então, e se eu estiver pensando? Eu estou pensando que segunda-feira eu tenho que buscar os resultados dos meus exames de laboratório. Estou pensando. Isto é uma resposta, pensar é uma resposta, que quem se comporta observa. Quem está fora de mim não observa. Então, é um comportamento encoberto. É um comportamento encoberto, que é diferente de comportamento privado. Então, vejam bem, se eu entrar no banheiro, tirar minha roupa e começar a tomar banho, eu estou emitindo comportamentos privados, porém observáveis. Passa por uma câmera ali. Então, privado não é igual a encoberto. Encoberto eu estou tomando banho, tem a câmera ali, mas a câmera não pega o que eu estou pensando. Então, comportamento encoberto é aquele que só pode ser observado pela pessoa que se comporta. O comportamento privado, ele pode ser observado por outra pessoa, desde que haja recursos para isso. Bom, então aqui é uma diferença, né? Bom, agora, o que é comportamento? Agora, preste atenção, hein? Comportamento é o seguinte: por que eu levantei a mão? Por que eu bati a mão? E por que eu falei, vou falar mais alto? Quando vocês responderem ao porquê, vocês estarão fazendo uma relação entre o que eu fiz com o ambiente. Vamos ver se vocês duas têm um nome. Vamos ver se vocês duas têm um nome para erguer a mão, bater palma e falar mais alto. Qual o nome que vocês dariam para estas três respostas? Que permitiriam dizer por que eu fiz? Pergunta difícil, hein? Qual é o nome eu levantei que a gente daria? Como? O nome que a gente daria para essas respostas que explicariam operante? Se vocês derem um nome para o que eu fiz, vocês estarão falando de comportamento. Eu vou dar pistas para você. Fazendo uma mímica. É isso? Mímica é resposta. Calma. Eu fiz esses movimentos, e falar alto, eu fiz esses movimentos, essas manifestações, elas foram na minha privacidade ou foi em lugar público? Público. Durante eu estar fazendo o quê? Dando aula. Dando aula. Logo, o que eu fiz foi demonstração do que é resposta para chegar em comportamento. Então, isto e são comportamentos de demonstração para quem está me ouvindo e me vendo da diferença entre resposta. Então eu não levantei a mão. Você assim, o Hélio, durante a aula, fez 3 demonstrações. É? 3 demonstrações. Então, a demonstração que é o comportamento.
Sim. Por quê? Eu faço isso para demonstrar alguma coisa para vocês. Um professor está dando aula no tempo do giz e da lousa. Aí ele está escrevendo lá, olha, presta atenção, olha, eu vou aqui escrever a definição de reforço. Reforço é pá, 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 pá. Aí a lousa fica cheia, depois de meia hora de aula, ele pega o apagador e tira aquelas escritas todas ali e tal, e escreve novas coisas. Bom, aí quando ele sai da aula, a lousa está cheia de coisas escritas, acabou a aula e vai embora. Aí no intervalo, vem a faxineira e com um pano úmido, ela retira as coisas que estão escritas para a próxima aula. Pois bem, então, o professor retirou as coisas escritas e escreveu em cima de... E a faxineira também retirou as coisas escritas na lousa. Agora, qual foi o comportamento do professor e qual foi o comportamento da faxineira? Ambos tiveram a mesma resposta. O professor usou um apagador, ela usou um pano úmido. Mas poderia ter usado apagador também. Poderia ter usado apagador também. Qual foi o comportamento do professor? Apagar a lousa. E qual foi o comportamento da faxineira? Limpar a lousa. Então, a mesma atividade, a mesma manifestação do organismo, ela pode ser evocada por diferentes aspectos do ambiente. A faxineira é paga para limpar, ela limpa depois que a aula acabou. O professor é pago para dar aula e ele apaga durante a aula, porque ele tem que continuar dando aula e escrevendo. Então, a resposta, ela pode ser idêntica, mas a relação do que a pessoa faz com o ambiente é diferente. Bom, então agora vocês vão saber, vocês vão dizer o seguinte, né? Vocês vão dizer o seguinte: resposta é manifestação do... E comportamento é interação entre a pessoa, o que a pessoa faz, naquele contexto. Então, a Carol, outro dia, deu um exemplo que nós respeitamos, é um exemplo que nos é caro, que ela diz o seguinte: uma pessoa passa correndo diante de nós. Você diz, ele está emitindo uma resposta, correr. Aí eu noto um alto-falante dizendo, prova 10 quilômetros de Campinas. Os atletas devem ir para a largada, que daqui 3 minutos daremos a largada. Aquela pessoa que eu vi correndo estava com roupa, como se ele fosse um corredor. Short, camiseta, um número no peito, etc. Como ainda não começou a prova, e ele passou correndo, ele está fazendo... Qual é o comportamento dele? Ele está indo para a largada da prova. E ele está se aquecendo. Ele está se preparando para a largada. Ou ele está se deslocando para a largada. Ele não está correndo ainda. Ele está se aquecendo, se preparando para a largada, se dirigindo até a largada. Bom, agora, pá, deu tiro. A resposta é a mesma, os movimentos. Porém, sob outro contexto. Então, agora ele está competindo. E ele pode dizer assim, não, eu sou um amador, eu não estou competindo, não, porque eu não tenho condição de competir. Eu estou completo. Eu não estou competindo. Estou na prova, não estou competindo. Eu estou participando. Eu estou cuidando do meu físico.
estou usando essa para cuidar do meu... Eu estou cuidando do meu físico, eu estou participando da competição, mas eu não estou competindo. Vocês percebem? Cada relação daquilo que a pessoa faz com o contexto físico e social vai ter diferentes nomes. Quando você dá esse nome, você está falando de comportamento. Comportamento é quando você explica por que aquela resposta ocorre. A Márcia pergunta aqui. Só podemos falar em comportamento quando identificamos a sua função em relação ao ambiente? Perfeito. Quando você observa a interação entre aquilo que é feito com o ambiente. Agora, eu quero ver se vocês matam essa charada. Como é que te define ambiente, hein? Tudo o que é externo à resposta. Estão afiadas, hein? Ambiente é tudo aquilo que é externo à resposta. Vocês esquecem um detalhe. E a influencia. Sim. Então, vamos fazer o seguinte. Eu olho para o relógio, é ambiente. 3 horas. E penso. Puxa, já foi 1h30 e tenho mais meia hora para terminar essa primeira parte da aula. Então, o relógio é externo a mim. E é porque eu olhei para o relógio que eu sei que eu tenho meia hora para continuar falando antes do intervalo. Então, daí eu penso assim, então eu tenho meia hora para falar e depois vem o intervalo. Eu tenho meia hora para falar e depois o intervalo são as minhas respostas sob controle do relógio e sob controle da programação do curso. Então, eu me comportei em função do relógio e da programação do curso. 2 horas de aula, depois interrompe, mais 2 horas de aula e assim por diante. Então, comportamento não é diretamente observado, comportamento é inferido. Uma criança, na hora de ir para a escola, ela começa a chorar. Isso é resposta ou comportamento? Na hora de ir para a escola, a criança começa a chorar? É resposta? Até aí, eu tenho uma resposta. O que ela chora e fala o quê? Não quero ir. Não quero ir. Não, você tem responsabilidade, você tem que ir. Imagina, vamos se prestando aí. Aí ela fala o que mais? Não vou. Quem manda aqui sou eu. Você vai. Pode pôr. E se você não pôr uniforme, você vai ser uniforme. Aí ela fala, estou com dor de cabeça. Aí ela fala, eu acho que eu vou vomitar. Eu vou correr no banheiro. Eu acho que eu estou com diarreia. Vejam bem, quando ela começa a chorar e fala certas coisas, a mãe bota ela para ir para a escola. E quando ela fala outras coisas, a mãe não insiste para ir para a escola. Então, na teimosia em que a Carol se autoprojetou, eu sou oposicionista mesmo, ninguém manda em mim. Não deu certo, a mãe ia enfiar ela na escola. Quando ela deu ares de doente, a mãe recuou. Né? Então, agora, vocês estão entendendo. Então, eu pergunto para a classe, ela está, de fato, com dor de cabeça? Porque vomitar dá para perceber, é um produto. Diarreia dá para perceber, tem um produto. Dor de cabeça não dá para perceber. Então, Carol, de qual das 3 respostas, você que é meio danadinha e oposicionista, qual das 3 respostas você daria? Estou com vontade de vomitar, estou com diarreia, estou com dor de cabeça? Dor de cabeça. Perfeito, porque não dá para verificar, mas a mãe assusta. Então, vocês veem, eu estou chorando e digo que estou com dor de cabeça? Resposta. Qual é a função dessa resposta?
induzir a minha mãe a autorizar que eu não vá para a escola. Então agora virou um comportamento. A resposta de chorar, né, é um comportamento de fuga, esquiva de ir para a escola. Aí vem a pergunta, por que ela não quer ir para a escola? Porque tem uma prova, porque ela devia ter levado uma tarefa que a professora pediu, e ela sabe que ela não fez, se ela não for, ela não tem que entregar e passar o vexame ou tirar uma nota baixa, porque não entregou a tarefa. Então, quando se estabelece essas relações, você deu. Então, a criança não está com dor de cabeça. Ela diz que está com dor de cabeça, e assim ela produz uma proteção, ela foge da situação constrangedora de ir para a escola, de fazer a prova, etc. Então, isso é comportamento. Bom, então, agora vem a pergunta. Nós trabalhamos com os nossos clientes com resposta ou com comportamento? Com comportamento. O cliente lida com a gente oferecendo-nos respostas. Isso, e a gente... E cabe a nós transformá-las em comportamentos. Por que está falando isso? Por que está reagindo assim? O que ela pretende? Então, quando você entender isso, Então, comportamento é inferido da relação entre o que a pessoa diz e faz e o contexto em que ela diz e faz. Pessoal, valeu. Avançaremos. Um beijo para todo mundo, então. Bom fim de semana.